Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Muito obrigado por acessar esse conteúdo e assim, com certeza, você vai ser edificado através de uma palavra de Deus ao seu coração. Gostaria de refletir com vocês uma palavra de Jesus baseada em Mateus capítulo 28, verso 20, a parte B. O Senhor Jesus, ele diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vejam que nesse texto sagrado, o Senhor Jesus, ele promete estar com a sua igreja. E ele promete estar com a igreja não apenas nos dias bons, mas ele promete estar com a igreja em todos os dias em que a igreja estiver aqui na terra. Isso é uma promessa de Jesus gloriosa, maravilhosa. Nós podemos contar com a presença de Jesus em todos os momentos da nossa vida. A presença de Jesus, ela é real. Um cristão, ele anda com Jesus. Ele vive com Jesus. Jesus não pode ser apenas uma peça teatral, ilusória, utópica. Não, nós vivemos com Jesus. E isso é maravilhoso. O Evangelho proporciona para mim e para você a presença de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, como que nós podemos fazer para atrair a presença de Jesus? Eu tenho refletido sobre essa pergunta esses dias. O que nós podemos fazer para atrair a presença de Jesus para nós? Em primeiro lugar, nós precisamos reparar o altar. Os irmãos se lembram daquela passagem lá de 1 Reis, capítulo 18, verso 30, em que Elias, naquele desafio contra os profetas de Baal, ele, antes de clamar para que Deus, de fato, respondesse com fogo e fosse evidente e provado que só o Senhor era Deus em Israel e que Baal era uma ilusão, antes dele clamar, ele observou que o altar precisava ser reparado. O altar precisava ser reparado para que a presença de Deus fosse manifesta. E ele reparou o altar. Ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele reparou. Então, depois que ele reparou o altar, ele derrama água sobre o sacrifício, em volta daquele altar, e assim ele clama a Deus com o altar reparado. E quando ele clama ao Senhor, a palavra de Deus deixa bem claro que Deus responde com fogo, porque o altar já estava reparado. Hoje o altar de Deus é as nossas vidas. As nossas vidas precisam estar alinhadas na presença do Senhor. Nós precisamos ir ao nosso Deus como estamos. E chegando na presença do Senhor, Ele, como oleiro, vai nos moldar, dando a forma correta para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas e a presença dele esteja conosco. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para atrair a presença de Jesus é reparar o altar. A nossa vida precisa ser consertada pelo poder do Evangelho. Como é que você está diante de Jesus? Ah, pastor, eu estou fraco. Ah, pastor, eu preciso abrir mão disso. Abra mão de tudo aquilo que te afasta de Deus. E Deus vai acender novamente o fogo dele, né, que é paixão por ele, que é intimidade por ele no teu coração. Primeira coisa, precisamos reparar o altar. Em segundo lugar, nós precisamos ser fiéis. Fiéis a Deus. A palavra de Deus lá no Salmo 101, versículo 6, diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Isso é maravilhoso. Demonstre a Deus fidelidade. Jesus, ele diz, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus, ele quer que você seja fiel a ele. E ele te dá o Espírito Santo para te ajudar a ser fiel. Porque se fôssemos para sermos fiéis a Deus sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não conseguiria. Mas o Espírito Santo de Deus, o Paracleto de Deus, ele está conosco, nos ajudando para sermos fiéis ao Senhor. E essa fidelidade, ela precisa ser demonstrada em vários aspectos.
Em primeiro lugar, temos que ser fiel a Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ser fiéis à nossa família, fiéis ao nosso cônjuge. Nós precisamos demonstrar fidelidade também nos nossos compromissos. E isso vai atrair a presença de Deus sobre a sua vida. Em terceiro lugar, o que podemos fazer para atrair a presença de Deus? Obedecendo a sua palavra. A obediência atrai a presença de Jesus. Quando Deus vê no teu coração o desejo de obedecer, Ele vai estar com você, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir portas. Gênesis 12, versículo 1, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai a um local que eu te mostrarei. Abraão não questionou, ele obedeceu, ele cumpriu a risca. No capítulo 22, no versículo 20, Deus disse novamente para Abraão: pega o teu único filho, a quem tu amas, Isaque, e sacrifica ele para mim sobre um holocausto. Abraão não questionou, mas ele iria cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Ele só não cumpriu porque Deus não permitiu, mas o coração dele estava disposto a obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias. A obediência atrai também a presença de Jesus. Em último lugar, para a gente finalizar essa reflexão, como atrair a presença de Jesus? Vivendo uma vida de fé. Deus, Ele quer que você viva uma vida de fé. Sem fé, é impossível agradarmos a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Viva uma vida de fé. Pastor, minha fé está muito fraca. Como é que eu faço para minha fé crescer? Como é que eu faço para minha fé ficar forte? A Bíblia diz, a Bíblia dá a receita, né? O crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ouça mais a palavra de Deus, leia mais a palavra de Deus, medite mais na palavra de Deus. E a fé vai renascer e florescer no teu coração. Com o coração cheio de fé, nós atrairemos a presença de Jesus. Que Deus te abençoe e medite sobre isso.